Olá pessoal, boa tarde, saúde e paz a todos aqui presentes, aos que vão nos ver daqui a alguns instantes. Nós estamos aqui no Plantar em Casa, Viver Escola, contribuindo um pouquinho com o nosso conhecimento, um pouquinho daquilo que a gente conhece. E hoje nós vamos estar trazendo aqui a importância dos micro-organismos eficazes para o solo e depois, consequentemente, para as folhas, para as flores. E nesse primeiro momento, a gente vai fazer aqui uma ativação desse micro-organismo eficaz e para que vocês vão aprender e posteriormente também vão surgir muitas dúvidas, assim como a gente ainda tem dúvidas, e a gente vai poder esclarecer certinho. Vamos lá, fica à vontade. Vamos lá? Então assim, ó, aqui nós temos um produto chamado EM1. Esse produto, numa linguagem bem simples, para todo mundo entender, é um probiótico, assim como um kefir. Fica bem fácil para a gente conseguir entender. Qual que é a função dele? É destravar os nutrientes que estão presos no solo. Uma vez que a gente consegue com que eles destravem esses nutrientes, a planta, o cultivar, a frutífera, ela consegue absorver com maior facilidade e eficácia esses nutrientes e o desenvolvimento é bem pleno, ok? Então nós vamos dar início aqui, é simples, tá? Nós vamos pegar aqui 1 litro desse produto. Ajuda a olhar aí. Tá dando uma... Deu? Shirley, isso é para você explicar para o pessoal da onde é extraído o EM, para eles entenderem que é da própria mata, na verdade. Então, na verdade, todos conhecemos aí, principalmente quem trabalha com a parte manejo orgânico, agrofloresta. Os micro-organismos eficazes, eles são extraídos da mata. O pessoal vem com aquele sistema lá do arroz cozido no bambu, coloca na mata, cada um na sua região. A grande dificuldade, pessoal, é nós conseguirmos separar os maléficos dos benéficos, né? Porque vai atrair todo e qualquer tipo de micro-organismo ali. E no caso do nosso produto aqui, que é o EM1, ele já foi separado, foi colhido lá na mata, igual qualquer outra coleta, só que ele é levado a laboratório e lá é separado os benéficos dos maléficos. Então, nesse produto específico, nós temos somente os micro-organismos benéficos. Então, isso facilita muito o trabalho nosso enquanto custo-benefício e também... Se você quiser dar uma exemplificada... Aí, ó, tá aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem vários micro-organismos, só que para nós identificarmos quais são os benéficos e retirarmos os maléficos a olho nu e sem nenhum tipo de material, de mecanismo, nós não conseguimos. Então, propriamente, o que o nosso EM aqui traz? Já traz esses micro-organismos separados, selecionados, pronto para a gente poder, eles estão dormindo. Tá? A grande dúvida do pessoal é o seguinte: por que qual que é a diferença dele puro e dele ativado? Ele puro, ele está dormindo. Os lactobacilos aqui estão dormindo. Quando a gente vai fazer a ativação, nós precisamos do melaço propriamente dito de cana, que está aqui, que é o outro componente aqui da nossa ativação. Nós precisamos utilizar o melaço para ativá-lo, para despertá-lo. E a partir daí, uma das grandes vantagens do EM1, ao meu ver, é que há 7 dias ele já está pronto para o uso, tá? Não há necessidade de ficar na geladeira, como vários outros micro-organismos que às vezes a gente faz aquisição e precisa ficar na geladeira. Então isso facilita muito no campo. A gente trabalha com algumas propriedades aí que você tem que carregar esse produto ativado, e quando a gente fala em 1 litro, 5 litros é uma coisa. Quando você começa a ativar 1.000 litros, 2.000 litros cada mês, aí já é algo bem diferente. Então, se tivéssemos que armazenar esses produtos em geladeira ou resfriado, gente, o custo ficaria muito alto. Então, uma das grandes vantagens também é essa. Necessariamente, a gente tem uma ativação simples. O que eu uso? No rótulo traz melaço de cana ou açúcar mascavo. Eu, propriamente dito, prefiro
o melaço. Por quê? Eu acredito que ele tem um pouquinho mais de consistência e ele vai acordar muito mais rápido. O açúcar mascavo você tem que colocar em maior quantidade e dependendo da temperatura ambiente, a gente nota que demora muito mais. Então, o prazo de 7 dias eu ativo, já está pronto para o uso, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a regra... Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ficar à vontade. A regra... Coloca na parede. Eu tenho uma, dá licença. O melaço, ele leva 7 dias para ser ativado? Não. O EM tem o prazo de 7 dias para ser ativado. Quando misturado com ele. Porque esse que ativa o EM. Se fosse o açúcar mascavo, seria quanto? Você teria que colocar o dobro ou às vezes até o triplo da quantidade de melaço. E aí 10, 15 dias, dependendo da temperatura. Entendi. Então, para quem tem um manejo ali orgânico e às vezes você precisa fazer algumas tarefas e tudo mais, 7 dias é um prazo legal de ganho em termos de custo-benefício, tá? Sempre pensando nisso. Beleza? Qual o sinal que ele te dá que ele está ativo? Bacana, essa pergunta é ótima. Quando a gente vai fazer aqui, eu vou deixar aqui para o Carlos ir tomando conta e ele vai filmar. No terceiro dia ele vai abrir ali, ou no balde, se a gente for deixar aqui, e vai verificar. Ele começa a ficar todo com aquelas bolhas, ele fica com as bolhas, as leveduras ali vão aparecendo numa cor esbranquiçada nas laterais e em volta um tom alaranjado. Esse é o tom perfeito, o ponto ideal. 3 dias é o suficiente para ele ativar. Aí nesse terceiro dia abre, ele fica ali sem oxigênio, tampado. E aí você abre ele nesse terceiro dia. Às vezes ele tá o balde até fica um pouco estufado. Efeito, né, de estufa ali. Aí é só abrir, não precisa voltar novamente a ficar sem oxigênio, pode deixar normal e ele continua ativando. No 7º dia está pronto para o uso. Tá? E outra coisa, o cheiro dele também é um cheiro agridoce, super agradável e assim, a gente se sente bem com o cheiro. Se ele não ficar legal, o cheiro não fica legal. Com o açúcar, respondendo a sua pergunta, eu prefiro o cheiro, o aroma com o melaço do que com o açúcar mascavo, tá? É mais, eu acho que a dinâmica ela é um pouquinho mais forte. Esse produto ele fica sempre isoladinho, parado, você tem que mexer. Não que abre em 3 dias. Não né? precisa mexer nada. Só na hora que você prepara, deixa na hora que você vai utilizá-lo. Você pode dar uma misturada ali para ele dar para ficar num tom só porque ele fica com aqueles micelos assim lindos, né? Você tem que dar uma mexida e põe para o uso. E a grande vantagem dele também é a questão do rendimento. 1 litro dele ativado, você pode diluir via foliar para 100 litros de água e via solo para 10 litros de água. E lembrando que vamos pensar em termos de rendimento, que é a grande dúvida do pessoal, Carlos, é a questão de rendimento. Então, na nossa experiência, uma bomba de 20 litros com um bico cônico, numa pressão de 70 psi, ela rende 200 metros quadrados, 10 litros de calda. Então, percebam, é um rendimento grande e necessariamente a gente percebe que é algo natural, orgânico, né? Benéfico ao solo, benéfico às folhas, limpa o estômago das folhas, aí o processo da limpeza das folhas facilita a absorção de matéria orgânica do solo, então do sol, e consegue absorver também do solo os nutrientes com uma maneira mais dinâmica, ocorre ali uma simbiose, ok? Vamos lá? Vamos lá. Então aqui nós temos 1 litro do EM, 1 quilo do melaço e a água é assim, ó, nós vamos fazer 90, seria assim, 5% do EM, 5% do melaço e 90% de água. Então nós dividimos aqui no balde 50% do volume da água e aí
eu não sei se você consegue virar lá, Carlos. Nós vamos aqui, ó, tá 50% da água, né? Aqui o pessoal pode verificar. Balde, né? E a água não é legal ser de cloro também, né? Não, precisa ser uma água ou de nascente ou de poço. Se for cloro, o pessoal vive perguntando. Dá para deixar o cloro, segundo alguns especialistas aí no assunto, diz que volatiza. Então tem que deixar uns 3 dias aí parado lá, bater pelo menos todo dia bater um pouco para ajudar, mas eu ainda assim prefiro orientar em água sem cloro. Os 2 inimigos do EM é o cloro e o sulfato de cobre, tá? Que é aquele utilizado na cal da bordaleza. Inclusive, nós que somos do manejo orgânico, que geralmente utilizamos a cal da bordaleza como fungicida natural, a gente orienta que pelo menos 30 dias depois que passou a cal da bordaleza, aplicou, não aplique o EM, somente depois de 30 dias. Por quê? Porque ele pode anular a eficácia. Não vai queimar folha, não vai prejudicar nada. Você só vai estar desperdiçando, jogando dinheiro fora. E mão de obra, trabalho, ok? Alguma pergunta nesse sentido? Então assim, ó, 50% do volume da água aqui. Então 9 litros eu coloco aqui no balde. Vou acrescentar o EM. Tem 1 litro de EM aqui. E aí a gente vem e acrescenta aqui o melaço. Colher para mexer, sempre ó, madeira, né? Eu coloquei até um pouquinho a mais do melaço ali na balancinha, deu para perceber, porque sempre a gente depois lava para aproveitar. Lembrando que esse ativado aqui já vai ficar aqui para o espaço escola, para o Viver Escola, viu? Opa, isso é alegria. Tem que mexer bem, tá, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar naquela questão lá dos manipulados, que dá 6 CH, 100 vezes, né? C12. H6, H12. E sempre quando for mexer alguma coisa, sempre no sentido horário. Aproveitando que vocês comentou isso aí, a gente sempre fala nesse negócio biodinâmico. Tem o momento certo, a lua certa? Tem alguma coisa assim de se observar para aplicar fora a chuva? Olha, a gente respeita todas as tecnologias utilizadas aí, as metodologias utilizadas, né, pelas pessoas que têm propriedades no assunto. No nosso caso lá, que nós trabalhamos só eu e a Milha, agora nós estamos com a nossa mão de obra aí, a nossa amiga Rafaela, a gente não consegue muito seguir, Carlos. A gente tem que ser muito honesto, muito sincero. Algumas coisas eu deixo para, por exemplo, plantio, seguir a lua. Às vezes assim a gente vai, olha no tempo, bom, não vai chover, vamos aplicar o produto, porque se você aplicar e chover, vai perder. Então, agora, a gente entende que tem essas metodologias e respeita. Eu não sei explicar ao ponto, ao certo aí, como é que é feito, né? Tem vários estudos nessa área. Admiro muito quem consegue fazer, lá tem aquelas disciplinas todas, mas no nosso caso aqui, da aplicação do EM, vamos entender o seguinte, os nutrientes estão presos aqui no solo. Uma vez que você aplica, ele vai destravar, é como se você destravasse um cadeado, vai abrir. E aí, a partir desse momento, toda aquela simbiose vai começar a ocorrer. É claro que existe questão de lua cheia, maré alta, maré baixa, esse tipo de coisa. Mas aqui, no nosso caso, eu não sigo nenhum tipo de lua para aplicar, temperatura. A gente só respeita essa questão de não aplicar quando vai chover, né? A gente nunca consegue ver, mas sempre tem agora a previsão do tempo. E fazer o trabalho na medida, que nem poda, tem que podar em tal lua, mas a gente não consegue, porque é muita coisa para podar, você não consegue terminar. E não dá para ficar descansando 7 dias para depois voltar a podar novamente. A gente perde o tempo, de repente começa até a perder brotações. Isso no caso da amora, tá, pessoal? Agora, tem assim, alguns tipos de cultivares que o pessoal leva à risca,
né? E a metodologia da biodinâmica, é isso? A biodinâmica? É biodinâmica. Então, o pessoal tem lá o calendário e tal. Eu acho muito interessante, mas eu não consigo seguir. A gente precisa ser honesto, né? Bom, olha aí, ó. Tá bem misturado. Se o pessoal quiser aqui vir de um em um, sentir aqui o cheiro. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É orgânico. Gostosinho, docinho. A gente precisa testar o que faz, né? Tem que provar o que fala. Essa é vendedora mesmo, hein? O melaço é produto de cana. Cana. Né? E aqui, se você sente o cheiro aqui, é como se fosse uma garapa ali dentro, né? O caldo da cana. Ela sentiu, falou, nossa, que cheiro de garapa. Então, a gente estava comentando, fora a garapa, a pessoa não conseguir, seria o cristal, de repente, né? Uma alternativa. Ou não. Só não pode ser o refinado, na verdade. também, mas olha, a gente está disponibilizando aí e eu acredito que logo logo nós vamos ter uma alternativa para o pessoal já em relação ao melaço. Sim. Tá? Aí agora, então tinha 50% do volume da água, nós vamos colocar o restante. A água aqui pegou no poço, né? Não é água comprada, né, Carlos? Não. Tá só no galão para ficar fácil o transporte. A mulher deu a água. Foi uma doação da vizinha ali. E aqui o restante para completar. É, só isso aqui. O galão tem tampa, né? Chile, você estava comentando do armazenamento no de geladeira. O produto na embalagem, sem ativação, quanto tempo eu posso guardar? Bacana, boa pergunta. Ó, esse lote aqui, por exemplo, ele tá válido até 27 de maio de 2021. Então, tem aí um tempo legal. É que até para o pessoal entender, o rendimento aqui é absurdo, né? Exato. Tanto é que eu tenho clientes que eu estou mandando pelo correio bisnaga de 500 ml, que rende aí 50 litros. Então dá para 2 aplicações, porque depois de ativado aí vem uma outra pergunta aí que acho que o pessoal tá querendo saber. Depois de ativado ele dura em média 45 a 60 dias. Tranquilo. Não, ele parado. Vamos supor, você leva ele ativado, pronto para uso, ou você recebe na sua casa pelo correio, pronto para uso. Você vai usar lá, você dilui 100 ml, você faz 10 litros. Pulverizou lá seus vasos, o seu solo, tudo mais, a terra dos vasinhos. Aí você não usou, você vai aplicar só daqui mais 30 dias. Aí ele vai durar. Então, você vai ter um produto que vai te estar atendendo e tem uma durabilidade. E vamos imaginar que, por exemplo, não conseguiu usar, ele estraga. Perdeu o prazo de 60 dias. Não, você vai perder um pouco da propriedade. Então, só que daí ele também não tá ativado. Basta ativá-lo novamente. Eu recomendo uma única vez, depois dos 60 dias. Porque daí depois ele vai perdendo um pouco a eficácia. Né? Então não perde, é algo orgânico, algo natural e a gente, pelas experiências que nós fizemos, os resultados em relação à limpeza das folhas, bloqueios de fungo, a gente utiliza muito ele com a terra silicosa, com o silício, ou a terra de Artemácia, muitos conhecem. Nossa, ele é um bloqueador de fungo, aquele fungo, aquela mancha preta, que sempre dá nas frutíferas, nos cítricos, pingo de ouro, a gente vê muito aqui na nossa região, que é Juquitiba, muita umidade, ele bloqueia e já começa a fazer uma limpeza, a planta já começa a fazer uma quantidade maior de fotossíntese, é uma coisa assim, 15 dias você começa a ver resultado, 15 dias. Chile, só para eles entenderem, você ativou ele aí, tá pronto, você vai fechar. Claro que a gente tem aquele tempo agora. Sim. Mas quantos ml para 1 litro? Só para o pessoal sentir mesmo aí. Para 1 litro, 10 ml, né? 10 ml para 1 litro. Só exatamente. Pra você ter ideia do rendimento do... 10% a 5%.
Isso para folha. Pra? Independente da velocidade. É um por um. Depois dele ativado, qual o percentual, no caso, para mim preparar 5 litros de solução pronta para mim pulverizar. os meus 50 vasos ml você dilui em 5 litros de água. É 10% mesmo. Né? 10%. No modo de preparo. Isso, 10%. Isso. E eu Pode tenho falar. ainda uma pergunta para fazer, que eu estou aguardando um pouquinho. No meu caso, eu tenho a minha pequena plantação, horta e algumas coisas de pomar, frutíferas, em vasos e caixotes. Ok. Como eu usaria ele nos vasos e nos caixotes? Eu pulverizaria a planta até ela ficar molhada? Não, é uma pulverização normal. Vai fazer a pulverização foliar. Aí a pulverização foliar a gente recomenda 1 litro para 100 litros. Então aí segue a regra de 3, dá para diminuir ou para mais ou para menos. Nos caixotes, na terra, na terra do vaso, na terra do caixote, aí o senhor pode fazer 1 litro, no caso, para 10 litros, com uma concentração maior no solo, né? No solo que eu digo, isso, dos vasos e dos caixotes. Aí é isso que a gente faz nos pés da jabuticaba, nos pés das frutíferas, é 1 para 10, maior concentração. As plantas de círculo rápido, eu lido muito com hortaliças de círculo rápido, alface, rúcula, escarola. Eu planto elas em 45 dias, 30, 45 dias já tem colheita. Eu colocaria uma única vez para elas? Geralmente sim. Uma única vez. Uma única vez. Depois aquela terra, geralmente aquele caixote, a gente tem que fazer um remanejo. Eu nunca posso, naquele caixote que eu plantei alface agora e colhi alface, eu plantar novamente alface. Ali eu tenho que, geralmente eu revolvo aquela terra em cima de um plástico, de uma lona plástica, peneiro ela novamente para ela ficar bem solta. E eu vou montar novamente o caixote para plantar novamente uma planta. Só que se aquela terra eu tinha alface, eu não vou plantar mais alface. Agora eu vou plantar rabanete, vou plantar couve, outra coisa. Aí eu preciso, ao montar aquele caixote, plantei uma outra planta, eu preciso fazer novamente. Porque o efeito do produto foi só para aquela planta que estava anteriormente, né? Bacana, então vamos entender assim. Eu preciso que o senhor entenda que eu não entendo nada de alface. Não, mas na verdade o que a gente explicou é o seguinte: o que você deu adubo é pro solo. É o solo que está com a vida ali. Pois então, mas é você isso colocar. que é muito rápido o círculo. Da hortaliça, dependendo da hortaliça, Sim. puxa certa quantidade de... Isso, aí vamos entender o seguinte. Então, como é que funciona aqui? Vamos pegar uma linha geral para todo mundo entender. Geralmente, o tratamento de solo, eu preciso utilizar, que nem nesse solo aqui do Viver Escola. Nós vamos utilizar 80 litros por hectare ano. Aí eu preciso fazer uma regra de 3, são 2.000 metros, né? Mais ou menos 2.000 metros, então eu vou fazer uma regra para poder fazer essa aplicação. E aí eu divido esses 80 litros do EM ativado em 4 vezes, em 4 aplicações. Só para chegar na onde eu vou... Aí que eu tô... Isso. Aí no segundo ano, a gente pode fazer uma aplicação de 60 litros por hectare. Então já diminuiu um pouco, o teu solo já está tratado. O solo do teu caixote está sendo tratado também. No terceiro ano, 40 litros para 1 hectare. Então o que acontece? Você vai diminuindo e depois só mantém. No seu caso, eu acredito que não precisaria necessariamente trocar toda vez que você tirar o alface. Eu colocaria outro produto ali que devolveria um pouco mais de nitrogênio para o solo e através do biofertilizante, por exemplo, você faz adubação de cobertura.
mantendo o nitrogênio e mantendo as propriedades dos nutrientes que qualquer cultura que ali for plantada vai conseguir desenvolver, ficar bonito e ficar com uma aparência boa, com uma textura gostosa, porque tem tudo isso. A alface que é plantada num lugar que não tem nutriente, você sente na folha. Sim, ela fica É sentível, dura e amarga. Dura e né? Eu entendo de comer, não entendo de plantar. Mas é isso mesmo. Tá? Respondeu, acho que será que ficou claro aí pro pessoal que precisa ser feito um tratamento, penso eu, em 3 anos você consegue dar um tratamento pro teu solo, regenerar o teu solo e mantê-lo. Beleza? Entendi. No meu caso, como a pergunta que eu fiz, eu entendi assim. Eu não vou precisar ficar trocando essa terra. Cada vez que eu for plantar uma outra cultura naquela terra, naquele caixote, é que eu precisar de aplicar ele. Não vou precisar. Não. Você vai ter essas 4 aplicações aí por ano. No começo você pode fazer no de 30 em 30 dias. Plantou uma nova, faz foliar. Posteriormente, o que vai acontecer? A própria planta, a própria verdura vai estar te respondendo o que ela está precisando ou não. As pessoas às vezes têm um certo hábito de estagnar às vezes o cultivo. É frutífera, seja lá o canteiro de alface, coloca muito adubo. Demora mais tempo para ela se livrar daquela quantidade de em excesso, do que você corrigir aos poucos o que está faltando. Já me aconteceu isso. Pronto, não precisa ir mais longe. Eu plantei 3 vasos com couve e aí eu tinha adubado já no preparo da terra para plantar. Geralmente eu coloco lá, eu faço uma mistura de farinha de osso, torta de mamona e cinza de pizzaria. Certo. A gente chama de UNPK orgânico. Correto? Faço lá certinho, misturo na terra e planto. E eu esqueci que eu tinha feito já isso. 15 dias depois que eu plantei as couves, que já tinha pego, estava bonitinha, eu fui eu coloquei adubo, um outro adubo, mas eu coloquei adubo novamente. Você sobrecarregou. As couves ficaram feias. Enruga. Ela fala assim, socorro, eu tô morrendo. Elas retraíram as folhas, ficou muito feia. E aí eu lembrei, primeiro eu comecei a quebrar a cabeça, eu ainda pensei, será que foi um eclipse? Será que deu um eclipse e eu não percebi? Aí eu conversando com a minha irmã, que ela tem um sítio em Biúna, ela também manja muito disso, ela falou assim, não é adubação não, como é que você fez adubação? Aí eu falei, eu excedi na adubação, eu adubei 2 vezes. Aí a planta grita, as frutíferas gritam, quando começa a enrugar as folhas dos citros, de frutífera, o que quer que seja, tem muita nitrogênio. Ele fala, para que eu tô aqui já passando tô passado já. Lembrei de uma coisa que eu vou citar aqui. Todo remédio, ele também é veneno, sim, dependendo da quantidade. Aliás, os remédios, de maneira geral, são veneno. Pois mas então o adubo que a planta precisa, exato, se exceder, se colocar demais... E aí a máxima vale para a mínima. Por exemplo, eu trabalho com veneno de abelha, dá um exemplo. O veneno em quantidade, se picar, uma pessoa levar muita picada de uma vez só, ela também pode ocasionar vários problemas. Só que se ela levar dosagens, micropicadas, microdoses, ela tem uma restabilização no organismo dela fantástico. Né? Então, as duas coisas... Fator homeopático. Exato. Beleza, gente? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. O que acontece? Pegando assim a ideia que ele está levando, dependendo do cultivar que você tiver no solo, a quantidade, vamos dizer, por metros quadrados, como é que como eu faço para não errar essa dosagem? Porque se eu, vamos dizer que você está dizendo que eu coloco por hectare, né? Vou colocar uma medida já pré-determinada, mas depende do cultivar que eu vou estar utilizando ali. Como ele disse, alguns são mais exigentes, como ciclo curto, elas funcionam dessa forma, mas tem outros que são perenes, tem outros que precisam para frutificação, outros precisam para
para desenvolvimento foliar, raiz quando se planta. Sim. Você tem alguma recomendação exatamente falando sobre isso, de repente pela sua expertise? Então, nós temos a recomendação seguinte, geralmente quando tá sem nada, ou você vem só utilizando ali uma compostagem, alguma coisa nesse sentido, você fazer essas 4 aplicações anuais com essa quantidade, e aí quem vai te responder isso não sou eu, vai ser a planta. Exatamente, porque não existe eu não consigo, a regra é para tudo, é pro geral. Agora, de repente o teu solo tá super bem tratado. Aí de repente, não. Por isso que você diminui a dosagem. Aí que tá, quando você vai fazer a aplicação do EM, ele vai destravar os nutrientes que a planta está precisando. Então essa é a vantagem de um produto desse. Ela vai puxar aquilo que ela está precisando. Bom, eu estou com bastante nitrogênio. Aí tem um desenho bem legal do EM, que é o seguinte: existem lá no solo 10% dos micro-organismos do bem e 10% do micro-organismo do mal. E 80% está ali parado, nem trabalha, nem estuda, e está ali parado sem função alguma. O EM, quando você faz a aplicação, nessa regra geral de 80 litros hectare ano, ele vai lá e fala para esses camaradinhos que estão lá parados, fala assim: meus camaradas, vocês estão aí e não faz nada? Vamos me ajudar. Aqui, ó, aqui já está uma carga completa de nitrogênio. Essa frutífera, a amora, ela precisa de mais potássio. Então, ó, potássiozinho, vamos lá, o bichinho, vamos lá liberar potássio para ela. Aí, eles vão lá e vão fazer a liberação desse nutriente. Assim como o que precisa de boro, o que precisa de zinco. Exatamente. Então, o que vai determinar, na verdade, essa situação sua a quantidade, é regra geral. Vai depender de como está o seu solo, ou para mais ou para menos. E aí você vai estar enxergando, porque você está ali todo dia olhando. Sim. Né? E ver se eu coloco mais ou menos. Se precisa, por exemplo, deu 30 dias. Pô, a folha tá linda, que nem a romã nossa lá. Tá parecendo siliconizada, parece que passou um silicone na folha. E aí você vê, bom, então tá beleza. Eu preciso aplicar? Não. Eu vou lá, aplico um silício foliar. Ele funciona como um repelente. Tá beleza. Então assim, quando é que a gente vai? Aí vem, na época da florada. Saiu a florada, eu vou e faço uma aplicação. Tanto foliar quanto via solo. Porque eu sei que nessa época ela vai requerer mais quantidade de nutrientes sendo absorvido. Então, a gente precisa ter um pouco de bom senso, né? No caso do seu lá, poxa, se adubar demais, ela sente se está faltando água, se está faltando mineral, né? E a planta, gente, qualquer tipo de planta, alface, frutífera, não tem dente. O que conduz o nutriente para as raízes é a água. E quando você coloca um EM que destrava isso, juntamente com o silício, que ajuda a reter água ali, mineral, ele vai fazer esse trabalho de condução na medida que a planta precisa. Quando cai a chuva não vai lavar essa terra, a água vai penetrar e o produto que está ali, o silício, vai conseguir fazer essa concentração. Perfeito, você está ali tendo um braço direito que você não vai querer largar mais nunca. Você vai dormir pensando nos bichinhos. É uma coisa assim, meio que simples e ao mesmo tempo complexa, né? Como com os coisinhas tão miudinhos desses que a gente nem vê, consegue fazer toda essa simbiose. A gente fala assim que isso é coisa da Embrapa mesmo. Antigamente a gente só falava da planta, da doença, da folha. Hoje se chegou ao conceito que isso é secundário. O principal é o solo. Tanto é que tem um vídeo correndo aí, estudos da Embrapa, há mais de 20 anos. A pesquisadora até fala lá, estamos há 20 anos. Agora ficou concluído que a gente precisa ter um raio-x do solo, físico, químico e biológico. Na verdade, o físico-químico talvez nem tanto tenha assim, a importância total em relação ao biológico. Porque é eles que vão determinar. É uma coisa que a Primavera sempre falou e fica no ar, né? Hoje não, hoje... Nós estamos tentando fazer esse trabalho, continuando o trabalho da Ana Primavera e tentando levar ao máximo, né? Ao maior número de pessoas. E de antemão já agradecer aí o Plantar em Casa por isso. Legal. Beleza? Vamos tampar aqui então?
Nós vamos tampar aqui, ô Carlos, e eu acredito que nós vamos ter que deixar isso aqui pra você aqui, depois. Opa, legal. Porque aí assim, ó, não, o balde. Ficou sim. uma quantia legal aqui, você vai perceber que ele vai dar uma... Tem que abrir. Daqui 3 dias, se ele não abrir antes. Pode correr o risco, tá? É na garrafa PET que o pessoal pode fazer na garrafa PET também, né? Você pode explicar. Sim. Vamos imaginar que a gente, né, quando tem um produto lá, que nem eu mandei para Sorocaba, até expliquei para nossa amiga Aparecida lá, ela encomendou o ativado, aí depois ela começou a seguir os vídeos, aí ela quer fazer o biofertilizante, o bioinseticida, enfim, aí ela encomendou um desse. Mas tá lá, ela não quer diluir 1 litro, ela não quer ativar 1 litro, então vai ativar 100 ml, então 100 ml do EM, 100 ml do melaço, 2 litros de água, coloca 1 litro de água lá, faz a mistura e depois completa com o restante. Então, sempre a proporção 10%, né? Sempre 5% de um produto, 5% do outro e 90% de água. Sempre vai ser assim. E aí, Shirley, chegou na metade, igual você falou, eu posso até ativar novamente, concluir com açúcar. Concluindo com açúcar mascavo, o pessoal já está pedindo, o EM ativado já está pedindo a garrafinha de melaço junto, a gente já está enviando. O nosso trabalho, a nossa função, como a gente gosta de facilitar o nosso uso, a gente também facilita o uso do pessoal. O objetivo, na verdade, não é só vender. O objetivo é que a pessoa use, tenha resultado, consiga colher uma fruta de qualidade, consiga colher uma verdura de qualidade e vamos estar comendo alimento vivo, né? E aproveitando aqui o gancho, às vezes entristece um pouco a gente, no caso, às vezes as pessoas falarem, olha, lamento que o canal tá ficando comercial. Mas, gente, é um produto que, às vezes, só grandes empresas, grandes monoculturas que receberam. Esse produto já está 2 anos no Brasil. E a fruticultura ainda, praticamente, os pequenos, quem tem uma chácara de 4 hectares que nem nós lá, outro que tem 1.000 metros quadrados, não conhece um produto desse. Então, o papel do plantar em casa e a nossa função, através da comunicação e da informação, é levar, sim, esse tipo de produto, esse tipo de informação, porque é orgânico, vai fazer bem para o solo e a gente só tem a agregar. Custo baixíssimo, Não, né? Custo é piada. O rapaz do Espírito Santo me falou que a economia que ele fez fazendo a aquisição desse produto, ou que vai ter fazendo a aquisição do produto, utilizando esse produto, é como se fosse assim, eu achei um pouco alto, mas 70% de economia. Ele produz lá no Espírito Santo, nosso amigo Alessandro, maxixe, batata doce, e ele me mandou algumas imagens da produção dele, e ele já comprava tricoderme caríssimo, o custo de produção dele é altíssimo. Então, com isso agora, ele vai baixar o custo de produção, vai ter custo-benefício. Então, na minha opinião, o nosso papel aqui é informar, trazer produtos de qualidade, aquilo que é bom pra gente. A gente vai continuar passando, e eu lamento que tenham pessoas que façam esse tipo de crítica num momento tão difícil que nós estamos vivendo hoje, que é esse recolhimento, uma pandemia, tá todo mundo aí com a boca tapada, sem poder falar nada, sem poder contestar. Então fica aí a nossa, um lembrete aí para esse pessoal, quem compartilhar dessa mesma visão, faça uma reflexão. Nós estamos aqui para levar informação e para levar o que é bom. Beleza? O pessoal tem dúvida aí, alguma coisa? É para perguntar. Ô Shirley, vocês enviam qual o mínimo de quantidade pra gente, no caso, fazer o pedido? Eu não preciso de uma embalagem de 5 litros aí, né, ou 5 quilos. Sim. Porque a minha plantação é muito pouca, é uma quantidade pequena. E pelo rendimento o senhor percebeu que dá para usar bastante. Sim. Não tem quantidade mínima, tá? Se o senhor quiser 100 ml, nós enviamos 100 ml para o senhor. Dele ativado. Ah, ele é ativado já. Exato. Você trouxe hoje, Shirley, alguma coisa Oi? ou não? Trouxe. Aí, então só Já tem aí ativadinho para levar para uso. Ficou pronto, inclusive, ontem. Deu um estouro, o trem que ficou bom. Esse ficou bom. O ativado
seria esse aí quando ficar pronto. Esse aqui depois de 7 dias, foi o que a gente trouxe. Aí é o ativado, que é o que você... O senhor já vai chegar e já vai ficar pronto para o uso. O senhor vai simplesmente, por exemplo, eu tenho umas bisnaguinhas de 500 ml. Aí. Então o senhor leva uma bisnaga de 500 ml. Bom, chega lá, o senhor vai querer fazer 5 litros. Vai pegar uma seringa, pega 50 ml, dissolve em 5 litros, põe na bomba ou põe naquele pulverizadorzinho. Eu tenho uma pulverizadora igual essa do Toquinho. Pronto, 5 litros. É de costa, só que não é a grandona. Perfeito. É de ombro, é tiracola. Aí, sei. Bombeia aqui. É aquela que bombeia em cima. Sim, é amarelinha. Ah, parece que sim. Parece que é. Eu não lembro muito bem, não. Eu pouco uso ela. Pois é, e aí, só que assim, talvez o rendimento que eu falei em 10 litros de calda para 200 metros quadrados, talvez não seja o mesmo. Porque esse rendimento que nós passamos depois da calda pronta, ele pronto, ativado, a gente dilui, e aí a gente tem uma média de rendimento de 10 litros de calda pronta para fazer a pulverização já dele diluído para 200 metros quadrados. Então, por exemplo, na sua bomba pode ser que caia um pouquinho esse rendimento, tá? Então, aproximadamente, a gente deixa bem claro, na bomba com bico cônico, com 70 PSI lá, que é a pressão, né? Que ela sai, você vai pulverizando a foliar de cima para baixo, debaixo das folhas, é bem interessante. Felipe, pra ter uma ideia, a gente foi aconselhado, o pessoal da Embrapa, de nas estacas ali, já aplicar ele ali, já ativar ali os fungos benéficos, o tricoderma ali. Exato, porque libera os enzimas. Se você pegar ali já o fungo ruim ali na estaquinha ali, já é um trabalho para depois. Exato. Uma outra informação, tá, pessoal? Para inocular sementes, a gente com 1 ml dele já ativado, a gente pode inocular a semente já. A gente faz um tratamento, aquilo que era caríssimo. Eu falo porque eu venho da área da soja, minha família planta soja. Divisa com Paraná e Mato Grosso. E aí era uma luta na época do plantio de soja, porque ou você comprava a semente tratada e aí para o agricultor o custo era muito alto, inviável totalmente, ou você comprava a semente e o pozinho lá que vinha importado, já passou por isso, e vinha importado, aí tinha que fazer, tinha uma máquina lá para tratar aquilo, e aí aquilo fazia uma bagunça, um pó, olha, é uma coisa de maluco. E por quê? Tratando a semente. Esse aqui é a solução para o tratamento de sementes. É inacreditável o que acontece. O que aconteceu com uma semente de cambucá que demora em média de 4 a 5 meses para germinar. Em 28 dias germinou a semente do cambucá. Nós vamos depois pôr no grupo lá também, do Plantar em Casa. Aí o pessoal que estiver acompanhando vai estar acompanhando lá já o brotinho. 28 dias, gente. Uma coisa assim impressionante, né? E também tem outras utilidades, não é só para o solo e para a folha. Ele também serve para lagos, né? Um rendimento para lagos, rios, 1 litro de EM ativado para 10 mil litros de água. Tá? É muito rendimento. Eu estou utilizando no Lago das Carpas, tá coisa mais linda, água transparente. Então ele também serve para os lagos, para os rios. Ração de cachorro, gado, aves, pode inocular tranquilamente, aí é 5%. Com relação aos lagos, como é que é a reação dele no lago? Ele vai fazer a limpeza do lodo, ele vai limpando, ele consome o lodo. Todas as bactérias que estão ali paradas, ruins também, as maléficas, ele vai combatendo. No dia que a gente pegou a aula, o pessoal falou até de chiqueiro, de um monte de coisa, de gado, de tudo. Esse negócio é mágico. A pulverização, mesmo. Por exemplo, em pocilgas, currais. Por quê? Porque ele vai eliminar odores, ele vai eliminar aqueles mosquitinhos que... Inclusive, eu sempre oriento ele com o silício, porque aí ajuda a fazer todo o processo, né? A terra silicose, ela ajuda nesse processo, e odores, a urina vai dar uma trabalhada ali. Esterco, que geralmente leva quanto tempo para ficar pronto para o uso? 2 meses, aí mínimo, né? Se for um esterco que foi colhido na sombra, né, sem estar com pragas, com ervas daninhas.
ele em 3 a 4 semanas deixa pronto para o uso. Tá? O Paulo tem a canetinha. Né? Beleza, pessoal? Então, assim, tem outras utilidades, tá? Ah, uma outra bacana para as donas de casa lá. Pode colocar o suco do limão e ele vira um sanitizador para bolor, passar para limpar a geladeira, fogão, vitrôs. Mandamos lá para o Rio Grande do Sul, lá, a nossa amiga lá pediu exatamente para poder fazer sanitização. Você tinha que mudar o nome para Bombril, né? É o X14 que tira bolor. Pois é. Totalmente químico. E aí, já vamos ter mais novidades. A ideia é agora, a empresa tá, provavelmente até esse ano, vai estar vindo as embalagens de 1 litro para as pessoas poderem estar utilizando com maior facilidade, né? Porque como veio só para os agricultores, 5 litros e 20 litros, então agora a gente está aí na busca de estar, assim, fazendo com que os produtos cheguem nas residências. Caixa de gordura. Dependendo da quantidade cúbica, né, que você tem ali, ele ativado pode colocar na caixa de gordura. Nós estamos já chegando nas oficinas mecânicas. As oficinas mecânicas utilizavam Coca-Cola com ácido lá para tirar a ferrugem de algumas peças de câmbio, coisa do tipo. Ele tira ferrugem e não corrói a peça. 48 horas submerso já é o suficiente para ele poder estar eliminando ferrugem. Então na folha também ele tira ferrugem. Bacana. Né? Aí o pessoal pode perguntar, posso utilizar essa cauda que foi submerso lá, uma peça de câmbio, um parafuso, qualquer coisa do tipo? Só em caixas de gordura. Porque ali pode ter óleo, pode ter graxa, e aí pode queimar a folha, pode prejudicar o solo. Pode ser reaproveitado em caixa de gordura. Beleza? Excelente. Legal. Tranquilo aí, pessoal? Altíssimo padrão.